Mateus capítulo 7, versículo 15, diz-nos assim, capítulo 7, verso 15, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher frutos de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e é lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, de mim vocês que praticam o mal. Bem, vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua palavra, precisamos ser ministrados por Ti, necessitamos, meu Deus, da ministração que vem do Teu coração, que vem, meu Deus, da Tua mente para o nosso coração, para a nossa mente, meu Deus, e para entendermos a Tua boa e perfeita vontade, aquilo que Tu queres, Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo poder e pela autoridade que ela tem. E passarão os céus e a terra, Senhor, porém a Tua palavra ela não passará. Também diz a Tua palavra, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então confirma, meu Deus, cada palavra que Tu tens para a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que também qualquer tipo de pensamento e inquietação agora saia da mente. Não perturbe a mente, não perturbe, meu Deus, com preocupações, para que possamos ter lugar reservado na nossa mente, no nosso coração, tão somente para Ti, para a Tua palavra e o agir do Teu Espírito Santo em nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Podemos sentar, Deus abençoe o nosso ministério de louvor também, por tempo. Amém. Os nossos megatins também já estão apostos para o ministério infantil, né? Para participar da aula de hoje, a ministração. Ok? Meus irmãos, eu gostaria tanto que nós tivéssemos um despertamento muito forte do nosso relacionamento com Deus e com a Sua palavra. Então, nesta noite eu quero falar sobre o poder de um compromisso. O tema da mensagem desta noite é o poder de um compromisso. Mateus, o texto que nós falamos aqui, ele fala de algumas pessoas que na aparência, eram aparência de pessoas que serviam a Jesus, mas na essência não era isto, porque não viviam aquilo que pregavam, não estavam praticando aquilo que ouviam e aquilo que também ensinavam. Não somente aqui em Mateus, mas também no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22, diz assim o texto, lá em Tiago capítulo 1, verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. Versículo 24, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Verso 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer.
E se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas necessidades, e não se deixe corromper, e não se deixar corromper pelo mundo. Meus amados, o poder de um compromisso. O que é compromisso? A definição da palavra compromisso é entregar-se, é doar-se, é envolver-se totalmente com um propósito. Compromisso é uma obrigação. Compromisso é uma promessa de trato a ser cumprido, a ser levado ao seu cumprimento. E a palavra de Deus, meus irmãos, revela o poder que existe um compromisso com Deus. Um compromisso é como um míssil que é lançado com um foco, com um alvo, aonde ele vai ser direcionado, onde vai direto naquela direção, de maneira automática, vai para aquele alvo. É como uma flecha que ela é esticada no arco e ela é lançada, ela vai no seu alvo. Isso é um compromisso. Sabe para onde vai, tem uma direção, tem um foco. Isso é ter um compromisso. Por exemplo, uma flecha lançada, de repente ela para no meio do caminho e ela se lembra que tem que passar no mercado. Flecha não faz isso, ela vai reto. Você tem um compromisso, tem que chegar às 3 horas da tarde no dentista. E alguém para você e diz: vem cá, eu quero conversar com você. E você diz: olha, eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Se você tem um compromisso, você não vai fazer outra coisa. Alguém diz para você: olha, no dia 1º de agosto, eu quero te convidar para você ir na minha casa tomar um café da tarde. E você disse: não, eu não posso, porque eu tenho um compromisso no Florescer. Quando a gente assume um compromisso, nós não assumimos nenhuma outra coisa, nenhuma outra atividade, nenhum outro entretenimento, porque é um compromisso, uma palavra que é dada, uma palavra que é gerada, ela gera um compromisso. E a palavra de Deus, meus irmãos, na nossa vida, gera em nós comprometimento. Só que esse compromisso, ele gera na nossa vida uma autoridade e um poder por termos compromisso. Deus, irmãos, vai fazer, Deus vai agir, Deus vai operar através do compromisso que nós temos com Ele. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, tá bacana com Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no céu. Se ilude. Há uma ilusão de alguém: eu estou na igreja, eu vou ser salvo. O que me faz, meus irmãos, ser uma pessoa salva em Cristo Jesus é o compromisso que eu tenho com Deus e com a sua palavra. Não é por estar na igreja, não é por ir na igreja, não é por frequentar a igreja ou qualquer religião, mas sim o meu compromisso que eu tenho com Deus. E a palavra de Deus, meus irmãos, reforça na nossa vida e nos ensina que quando eu tenho um compromisso com Deus, eu não posso ter mais compromisso com mais ninguém. Eu não posso ter 2 compromissos no mesmo horário, no mesmo dia. Eu não posso estar aqui em São Leopoldo e ao mesmo tempo estar na cidade de Santa Maria ou estar em Rio Grande. Eu tenho um compromisso aqui esta noite com vocês, e eu posso estar aqui, eu não posso agendar outro compromisso. Quando eu tenho um compromisso com Deus, é assim que funciona. E na Bíblia tem uma lista muito preciosa de homens que tiveram compromisso com Deus, e Deus manteve viva a promessa para com esses homens. Deus não falhou, Deus cumpriu, Deus guardou, Deus protegeu, Deus proveu para eles, porque Deus tinha também um compromisso. Quando eu tenho compromisso com Deus, Deus tem um compromisso na minha vida também. Agora, tem gente que quer receber de Deus, mas não tem compromisso, não tem ligação, não tem elo, não tem vínculo desta pessoa com Deus.
E a maneira e a forma, meus amados, para nós termos compromisso com Deus, precisamos ter entendimento e compreensão da palavra. Primeiro homem que eu encontro na Bíblia, que teve um compromisso com Deus, temos Enoque, que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Um homem comprometido com Deus. E Deus disse, vem para cá. Deus tomou ele. Deus o levou para estar com o Senhor. Ele não experimentou a morte, como todos nós experimentamos. Mas o outro nome é Noé, um homem comprometido com Deus. Eu acho tão lindo, meus irmãos, Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz uma expressão tão preciosa ali, a respeito de Noé, que geralmente Noé a gente lembra o seguinte, é o que fez a arca, é o que colocou os animais, teve o dilúvio. Mas o mais forte para mim, de tudo é que diz o seguinte, Noé andou com Deus. A palavra de Deus diz no versículo 9, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. E diz assim no final do versículo, Noé andava com Deus. Era um homem que tinha compromisso com Deus. Houve sobre o mundo na época uma grande destruição, a qual o mundo foi varrido com muita água. A Bíblia diz que as águas do abismo foram colocadas, houve uma condensação tão grande, uma manifestação tão grande de água, que a Bíblia diz que cobriu o monte mais alto que havia. E a Bíblia diz que toda a humanidade morreu. Noé não, nem a família dele. Por quê? Porque Noé tinha um compromisso com Deus. E assim, meus irmãos, o compromisso tem um poder, é um poder da salvação, um poder da libertação, é um poder extraordinário, quando nós estamos vivendo um compromisso com Deus, um comprometimento com Deus. Numa geração que Noé vivia, uma geração perversa, uma geração má, ele era o único que tinha compromisso com Deus. Talvez lá no teu trabalho você é o único que tem compromisso com Deus. Talvez na escola, na faculdade, no comércio onde você trabalha, na indústria. Talvez você é o único que tem compromisso com Deus. Talvez no meio de tanta gente que faz tudo errado, você é o único que se esforça e faz as coisas certas. No mundo que todo mundo tira lucro, e você não fica no lucro para não lesar ninguém, talvez você seja o único. Noé era o único, mas era o único que tinha um compromisso com Deus. A Bíblia menciona que a terra estava corrompida. A Bíblia menciona, meus irmãos, que a terra naquela época estava repleta, estava cheia de violência. E Noé tinha um compromisso com Deus. Disse certa vez um pregador que Noé foi o maior pregador de todos os tempos, porque ele conseguiu levar a mensagem para toda a sua casa, toda a sua família se converteu. Toda a família creu na pregação dele. Toda a sua casa creu, acreditou e seguiu ao Senhor. Outro que nós encontramos também, um grande exemplo de compromisso com Deus, Abraão. Deus disse para Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, dos teus familiares e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele larga tudo. Ele não fica colocando os prós, os contras de sair. Não, ele tem que deixar a estabilidade que tinha no meio da família, a segurança no meio da família. E ele vai para onde? Não sabe para onde. Deus disse, para uma terra que eu vou te mostrar. Ele sai a ermo. Mas, meus irmãos, Abraão, ele tem compromisso com Deus, ele aceita o compromisso, ele faz uma aliança. E aquele que faz uma aliança com Deus, quem tem aliança com Deus, jamais vai ficar numa situação difícil. Porque Deus sempre trará livramento. Deus sempre há de manifestar livramento e libertação. Abraão, a Bíblia menciona ele como o pai da fé. Abraão teve um compromisso com Deus e ficou mal na vida? Não. Por quê? Porque Deus o abençoou. Porque Deus o abençoou? Porque Abraão tinha um compromisso com Deus. E Deus tinha um compromisso com Abraão. Deus tem compromisso comigo, mas eu tenho compromisso com Deus? Qual é o compromisso que eu tenho com Deus? Qual é o comprometimento da minha vida para com Deus?
Outro que eu encontro também, que tinha compromisso com Deus, e nós podemos ler e colocar tantos personagens aqui, José. José foi vendido como escravo, José foi para a cadeia por uma mentira, mas ele era justo. E José poderia ter se aproveitado de todos os momentos da sua vida, mas ele não quis levar nenhuma vantagem, mas ele tinha um compromisso com Deus. Foi preso, foi vendido como escravo, mas ele não removeu a sua posição de compromisso com Deus. O coração de José era do Senhor. José servia ao Senhor. José tinha compromisso com Deus. Ele diz: pecaria eu contra Deus? E ele tinha um compromisso com Deus. O que Deus faz com José? Deus resgata José da masmorra, Deus retira José da prisão, e Deus o exalta numa posição elevadíssima no Egito. Por quê, meus irmãos? Alguém que tem compromisso com Deus. É o poder que existe num compromisso, numa vida comprometida com Deus. Também o livro de Ruth mostra Ruth, a qual se compromete com a sua sogra, e compromete-se também com o Deus da sua sogra. A Bíblia diz lá em Ruth capítulo 1, versículo 16 e 17, diz assim: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que eu o deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Aonde morares, aonde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela forma um elo, ela forma um compromisso com a sua sogra viúva, e vai para uma terra que ela não conhecia. Ela vai para viver da fé, porque ela agora está tendo fé no Deus de Noemi, e ela segue a sua sogra. E eu digo, meus irmãos, e Deus desamparou esta mulher que teve um compromisso com o Deus verdadeiro e único? Não. Deus honrou, se tornando ela a bisavó do maior rei de Israel, que foi Davi. Deus, irmão, se compromete com pessoas que sabem se comprometer com Ele e com a fé nele. Podemos aqui também fazer menção de Daniel. Daniel é um homem, um moço, um jovem comprometido com Deus. Foi tirado da sua nação, do seu país, foi deportado para a Babilônia, para lá aprender a cultura, aprender a língua, aprender tudo lá a respeito da Babilônia, para servir lá. Mas mesmo estando no outro país, que cultuavam outros deuses, Daniel se manteve firme em Deus, com a sua posição firme e fiel ao Senhor. Daniel não se afastou jamais do seu compromisso com Deus. Daniel chegou a passar o momento de não comer o que se comia de bom e de melhor lá na Babilônia. A Bíblia menciona a respeito do propósito que ele fez, de comer apenas legumes, e não comer aquelas carnes que eram sacrificadas aos deuses da Babilônia, e não beber também as bebidas que eram oferecidas aos deuses da Babilônia, para não se contaminar. E por que ele não come do bem, do bom e do melhor? Porque ele tinha um compromisso com Deus. E isso estragou a sua vida? Isso debilitou a sua saúde? Não. A Bíblia diz que ele estava mais formoso, que ele estava mais forte que os outros jovens colegas dele. Por quê? Qual é a diferença, irmãos? A diferença está num compromisso com Deus. Ora, você quer ir bem? Você quer que as coisas melhorem para você? Eu te digo nesta noite, tenha um compromisso com Deus e não afaste do compromisso com o Senhor, porque o Senhor vai honrar aqueles que têm um compromisso com Ele. Se Ele fez com Daniel, Ele fará e Ele faz para conosco. A Bíblia menciona também, capítulo 3, verso 17 do livro de Daniel, ele diz: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto
pode nos livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. O texto está falando sobre os 3 colegas de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Os 3 foram colocados ali, por quê? Porque eles não se curvaram diante de um Deus que Nabucodonosor tinha erguido. Ele se manteve fiel ao propósito. Ele tinha um compromisso com Deus. Esses jovens tinham um compromisso com Deus, e eles não se curvaram. Eles iam ser levados à morte, mas eles disseram: olha, nós não vamos nos dobrar, nós não vamos adorar o teu Deus. Meus irmãos, tem que ter coragem, não pode ter medo. Mas quando a gente tem compromisso, a gente não fica olhando as dificuldades, os medos, as circunstâncias. Quem tem compromisso com Deus e não arreda, meus irmãos, Deus vai honrar. Mas pastor, e Estevão, e Deus não honrou, meus irmãos? Olha a visão que ele teve, e ninguém teve até hoje. Ninguém desfrutou da honra que Estevão teve de olhar os céus abertos e ver o Filho do Homem sentado, sendo glorificado. A honra, meus irmãos, daqueles que mantiveram firme o seu coração e o compromisso. A Bíblia menciona também que Daniel, por causa do seu compromisso para com Deus, a Bíblia menciona que ele foi lançado na cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E a Bíblia diz: 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Por que houve isso aí? Os inimigos dele, percebendo que ele estava indo muito bem no seu trabalho, ele foi colocado como um dos principais no governo, e começaram então a ter ciúme de Daniel. Então procuraram alguma coisa para botar Daniel numa situação difícil. Então levaram o rei a assinar um decreto que qualquer pessoa não poderia orar para nenhum outro Deus, a não ser para o próprio rei, que era considerado uma divindade. E Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E Daniel agora então é o seguinte: vai seguir o que foi declarado? Não, ele só serve a Deus, ele tem compromisso com Deus. E ele não pode ter compromisso de orar a outro Deus, somente ao Deus vivo, ao único Deus invisível, real, verdadeiro. E a Bíblia menciona que por causa da fidelidade para com Deus e do compromisso que Daniel tinha com Deus, ele foi lançado na cova dos leões. Conhecemos a história, ou os que não conhecem, Daniel foi jogado na cova dos leões famintos. Rei Dário não conseguiu dormir aquela noite, preocupado porque o rei Dário gostava muito de Daniel. Porém, meus irmãos, Daniel tinha compromisso com Deus, e o poder que gera um compromisso. A Bíblia menciona, meus irmãos, que Daniel no dia seguinte estava lá. O rei Dário chega e pergunta: por acaso teu Deus te livrou? E ele disse: sim, o meu Deus me livrou da boca dos leões. E os adversários de Daniel foram lançados na cova dos leões e foram devorados pelos leões. Meus irmãos, Deus só tira da fornalha os comprometidos. Deus só livra da cova os comprometidos. E aí no momento de apuro e necessidade: Deus, me socorre e me ajuda. Qual é a obrigação que Deus teria, se não por meio da misericórdia e da bondade e da fidelidade dele? Meus irmãos, Deus só tem compromisso com quem é comprometido com Ele, com quem se compromete com Deus. Deus sempre vai honrar, e Deus tem prazer em honrar os seus. Agora, como pode um jogador, por exemplo, jogar para 2 times no mesmo jogo? Ele vai jogar pelo time que sustenta ele e pelo time adversário. Não tem. A Bíblia diz também que nós não podemos servir a 2 senhores, porque a gente vai agradar a um e vai entristecer a outro. Ou porventura também um cabo eleitoral, ele pode fazer trabalho e propaganda para dois
prefeitos ao mesmo tempo? Não pode. Ele pode fazer propaganda para 2 governadores? Não pode. Ele tem que se dedicar a um. E a nossa vida com Deus, ela deve ser, irmãos, de maneira exclusiva. Porque a Bíblia menciona que Deus escolheu para si um povo exclusivo seu. Um povo que é exclusivo de Deus. E Daniel foi lançado na cova dos leões por quê, irmãos? Por causa do compromisso que ele tinha com Deus e por causa do compromisso que tinha com a palavra de Deus. E eu pergunto hoje, aonde estão aqueles que vão para as covas dos leões? Aonde estão as pessoas que são lançadas na fornalha? Nós precisamos, irmãos, ser uma geração comprometida com Deus, que mesmo que soframos cortes aqui, retaliações ali, mas que venhamos nos manter fiel ao Senhor e à sua palavra. Pedro, no capítulo 12 de Atos, versículo 5, ele está indo para a cadeia. Por que ele vai preso? Ele vai preso porque ele tem compromisso com Deus. Que coisa ruim, então a gente é comprometido com Deus e a gente vai para pior. Só, meus irmãos, que Deus manda anjo lá para resgatar aquele que tem compromisso. Deus ama, meus irmãos. Quando a nossa vida e o nosso coração está focado em Deus, com uma vida de comprometimento com Ele. Paulo, por exemplo, foi perseguido pelos seus irmãos do judaísmo por causa do seu comprometimento com Deus. E em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 até o versículo 28, Paulo menciona alguns dos sofrimentos que são alistados ali. Ele fala de muitos trabalhos, ele fala de muitas prisões, ele fala de açoites sem medidas, ele fala de perigo de morte que ele enfrentou, ele fala de 39 chicotadas em 5 ocasiões, 3 prisões, surras de vara, apedrejamento, 3 naufrágios, 24 horas à deriva no mar, boiando no mar, muitas jornadas, perigo dos ladrões, perigo dos rios, perigo nos mares, perigo das perseguições dos judeus e também dos não-judeus. E ele menciona perigo na cidade, perigo nos desertos, perigo em alto mar, perigo entre os falsos irmãos, muitos trabalhos e canseiras, muitas noites sem dormir. Ele menciona a fome, ele menciona a sede muitas vezes. Que ele, na sua história, na sua jornada, faltava casa, faltava comida, faltava roupa. Muitas preocupações com as igrejas. Mas Paulo, irmãos, ele chega a dizer o seguinte: mas em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Ele não está falando de uma ocasião boa da vida. Ele não está falando do momento que ele tem uma boa casa, tem um bom carro, tem uma boa roupa. Mas ele está falando que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Mas quem é mais que vencedor? Aquele que é comprometido. Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Se nós olharmos para a vida de Estevão, que a Bíblia menciona em Atos capítulo 7, versículo 54 ao versículo 59, a Bíblia menciona o que aconteceu com ele, que ele vê os céus abertos. Atos capítulo 7, versículo 54. Diz assim: ouvindo isto, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Mas, irmãos, ele viu uma glória extraordinária. Ele teve um contato com Deus extraordinário. Uma vida com propósito. Uma vida com compromisso. Um homem comprometido com Jesus.
E se nós olharmos para Jesus que veio com compromisso, Jesus, irmãos, mostra a nós o compromisso que ele tem com o Pai, o compromisso da missão. Jesus não aceitou a tentação, não se dobrou diante da tentação quando estava com fome, porque ele tinha um compromisso. Mas eu não tenho compromisso, então cede à tentação. Essa é a realidade. Quando nós perdemos o foco referencial de um compromisso com Deus, a tentação é maior do que a nossa força. Agora, quando nós temos um compromisso, vem a tentação, nós dizemos: não, eu não vou ceder, eu não vou me entregar, eu não vou mergulhar, eu não vou me jogar, porque eu tenho um compromisso. Mas a proposta é boa, mas eu tenho um compromisso mais elevado, eu tenho um compromisso mais importante, e o meu compromisso é com Deus, eu não vou me dobrar, eu não vou me curvar. É a palavra que disseram aqueles 3 moços que estavam para ser lançados na fornalha. Eles foram tentados também a sair daquela situação e sair numa boa. Mas eles disseram: não, nós não nos dobraremos. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. E se Ele não nos livrar, nós não vamos nos dobrar. Compromisso, meus irmãos. E esses homens foram honrados por Deus, foram honrados nas Escrituras. O mundo inteiro hoje prega e fala a respeito deles, por causa da sua atitude e do seu compromisso. Infelizmente, nós vivemos numa geração de um evangelho superficial. Tem cantor dizendo que Deus falou com eles, para eles não cantar mais música de louvor a Deus. Cantar o que então? Só se nunca realmente o coração esteve realmente convertido. E eu digo, meus irmãos, quando o nosso coração é o do Senhor, nós não temos prazer em nada do mundo, nem coisas, nem canções que não pertencem, que não são de louvor e adoração ao nosso Deus. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a nossa vida. O que alimentamos o nosso coração é de alguém comprometido com Deus. O que nós enxergamos, o que nós vimos, o que alimenta a nossa alma é de alguém que tem compromisso e comprometimento diante de Deus. Meus irmãos, é tempo de nos voltarmos para Deus. É tempo da igreja se avivar e buscando Deus, buscando o Senhor e buscando a sua plenitude. É tempo de nos humilharmos, meus irmãos, diante de Deus e de nos enchermos. Conforme o apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Do que estamos nos enchendo? Do que procuramos encher o nosso coração? O que é o referencial para a nossa vida aqui na terra? Meus irmãos, aqui nós vivemos os nossos dias e vamos gastar os nossos dias servindo e adorando ao Senhor. Me gastarei e me deixarei gastar, disse o apóstolo Paulo. Alguém que viveu uma vida de compromisso com Deus. É tempo, meus irmãos, de nos humilharmos diante do Senhor. Jesus disse a todos que queriam segui-lo: olha, se alguém quiser seguir, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Compromisso, meus irmãos, faz com que eu perca no material, mas para ganhar no espiritual. Para gerar uma vida com Deus. Para gerar uma vida de andar com Deus, seguir com Deus. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. O compromisso que Deus vai assumindo conosco. Um comprometido com Deus e com a sua palavra é alguém que oferece a segunda face. Alguém comprometido com Deus é aquela pessoa que caminha a segunda milha. É aquela pessoa que não está interessada em si, olhando para si, mas está olhando para Deus. Qual é o valor da nossa vida? Qual é a importância da nossa vida? Se nós olharmos, meus irmãos, pelo prisma de Deus, a nossa vida tem valor quando ela é dedicada e ela está num compromisso com Deus. Quantos compromissos quebrados? Quantos votos e compromissos feitos no altar que foram quebrados com o seu cônjuge? Quantas pessoas que não conseguem manter a sua vida com Deus? Por que que muitas vezes nos deixamos associar com as obras das trevas que a Bíblia condena? Negar a Cristo para ser poupado? Não. Tão lindo de ver alguns vídeos de alguns irmãos nossos que foram fuzilados, mas eles não negaram a Cristo, não abandonaram a sua fé no Senhor Jesus. Sabe o que eu admiro, meus irmãos, em Daniel, em José, em Abraão e tantos outros aqui mencionados?
o compromisso que esses homens tinham com Deus. Isso fazia toda a diferença. Meus amados, nós temos que ser crentes, servos de Deus, tempo integral. E não crentes de meio turno. E não servos de Deus de meio turno. Eu sou crente até o meio-dia. Do meio-dia para trás, assim assado. De segunda a sexta eu sou crente. Sábado, eu vou curtir a minha vida. Eu vou levar a minha vida como a vida que quiser me levar. Não. Precisamos ser crentes de turno integral. 24 horas. Adoradores do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus está voltando. E como igreja, nós precisamos estar vigiando. No decorrer da vida cristã, uns marcam as vidas. Marcam vida, pela sua conduta, pela sua fé em prática. Uns não marcam a vida de ninguém, só ficam marcando passo. Marca passo aqui, passo, não vai, não deslancha, mas é hora, meus irmãos, de nós oferecermos a nossa vida, para que o Senhor seja glorificado em nós. Amém? Todas as decisões da vida, meus irmãos, nós devemos tomá-las sempre com compromisso com Deus e com a sua palavra. As igrejas da Ásia, que são mencionadas, as 7 igrejas, só 2 é que foram aprovadas, Esmirna e Filadélfia. Eram comprometidas. As demais perderam o comprometimento, andaram bem, começaram bem, mas lá na caminhada perderam a essência. É como a igreja ela nasce com propósito, ela existe com propósito, mas ela não pode perder a essência do compromisso que temos com Deus. O compromisso da igreja não é com um partido político. O propósito desse lugar é pregar a palavra de Deus e não fazer propaganda para fulano, beltrano, porque vai ajudar com tantos metros, porque vai abençoar a igreja, vai ajudar. Não! Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Nós temos um compromisso com Deus. A nossa vida é para Ele, é para ser gasta com Ele, na sua obra em direção a Ele. Agora, a Bíblia menciona de homens que deixaram de ter um compromisso com Deus. A Bíblia fala sobre Mineu e Fileto. A Bíblia fala sobre Demas, que amando o presente século, abandonou, deixou. A Bíblia menciona no Antigo Testamento Acã, que deixou a palavra de Deus de lado, e se deixou vender por uma barra de ouro e por vestes, uma capa babilônica. As coisas do mundo aqui fizeram com que os seus olhos brilhassem, e ele perdesse o compromisso com Deus. O resultado da falta de compromisso com Deus foi a sua morte. Meus irmãos, Deus não aceita compromisso parcial. Deus quer compromisso total. A Bíblia menciona sobre Ananias e Safira, tinha um compromisso, mas um compromisso mais ou menos com Deus. Mas Barnabé, a Bíblia menciona que ele tinha um compromisso total com Deus. Geazi não tinha um compromisso com Deus. Geazi tinha um compromisso com o quê? Com a sua ganância. Ele estava olhando para ele, não estava olhando para Deus. É por isso que no momento da pressão e da dificuldade, ele não consegue ver o mundo espiritual, ele não consegue olhar com fé. É um jovem apavorado, é um jovem com grandes problemas na vida, é um jovem que se apavora. Mas o homem de Deus, que tinha um compromisso com Deus, que é Eliseu, diante de uma luta, diante de uma guerra, ele está tranquilo em Deus. Meus irmãos, quando nós temos um compromisso com Deus, nós temos um poder, até de dormir bem. O salmista, que era um homem confiante em Deus e tinha um compromisso com Deus, ele diz: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Encontro também nos 10 espias, que foram à terra prometida e difamaram a terra. Eles não tinham compromisso com Deus, não tinham vivência e conhecimento de Deus. E o que perde, meus irmãos, uma pessoa que perde o compromisso com Deus, perde a dignidade, perde o foco, perde a intimidade com o coração de Deus, perde também a salvação. Todos nós enfrentamos, sim, problemas, todos nós enfrentamos o que o apóstolo Paulo escreve a respeito do dia mau, enfrentamos dias difíceis, enfrentamos dificuldades no nosso dia a dia, mas se nós temos um compromisso com Deus, o Senhor cuida de nós. A Bíblia diz, meus irmãos, aquele que tem compromisso com Deus, e manda nós olharmos para as aves do céu,
e observar como Deus cuida, como Deus zela. A Bíblia manda olhar também para os lírios do campo, que não trabalham, não tecem, não fabricam nada, mas é uma flor que nasce no meio do campo, mas a Bíblia diz que Deus veste. Quando nós temos o compromisso com Deus, meus irmãos, pode cair o mundo ao nosso derredor, pode desabar o mundo em nossa volta, mas o nosso coração firme em Deus, num compromisso com Deus, num propósito com Deus, e nós estamos seguros, porque sabemos que Deus está cuidando de nós. É tempo de crermos em Deus, é tempo de acreditar na palavra, de que se temos um compromisso com Deus, Deus mantém o seu compromisso conosco, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e Ele não mente, e Ele não falha, nunca falhou e nunca mentiu, Ele é verdadeiro. Nosso coração precisa estar firme e firmado em Deus. Olha, meus irmãos, o que diz o Salmo 91, de alguém que tem compromisso com Deus. Salmo 91. Livro de Salmos, capítulo 91. Diz-nos assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, e Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, ou seja, cobertura, proteção. E sob as suas asas você encontrará refúgio. Fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que se devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Meus irmãos, compromisso com Deus, vida de comprometimento com Deus, não é vida de interesse com Deus, apenas para Deus me formar um seguro, depois que vencer o prazo, eu largo Deus de mão. A vida de comprometimento com Deus, meus irmãos, que gera para a minha vida benefícios, é aquela vida de compromisso a vida inteira. Não é um compromisso de um contrato com validade de 24 meses, mas o compromisso que nós devemos ter com Deus é até a morte. Amém? Que o Senhor Jesus, meus irmãos, esteja nos fortalecendo, que esteja nos transformando. Deus promete ser refúgio e Deus promete ser fortaleza, um abrigo na tempestade, no deserto, sendo uma tempestade. E a Bíblia menciona, meus irmãos, que em nosso Deus nós faremos proezas. Eu quero mencionar, quando Jeremias, o profeta, no capítulo 35, ele manda chamar os recabitas. E os recabitas eram um povo que formaram, né, os seus antepassados tinham um compromisso, tinham um ensino. Era uma ordem religiosa que nasceu em Israel, e eles aprenderam, os seus antepassados, alguns princípios, e eles seguiram aqueles princípios e guardaram aqueles princípios. E Deus chama a verdade aqueles princípios, que eles não morariam em casas e eles não beberiam vinho. Só que isso chamou tanta atenção de Deus, porque eles foram fiéis a um princípio, eles tiveram um compromisso, e Deus honrou esse povo, e Deus trouxe proteção a esse povo, que teve fidelidade com os seus antepassados. Israel não estava tendo fidelidade para com a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós só vamos fazer diferença quando na nossa vida nós tivermos pautado o compromisso. Você quer que Deus te abençoe? Você quer que Deus te use? Tenha um compromisso fiel e firme com Deus. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que vocês são geração eleita, sacerdócio real. É o que nós somos. E quem é uma geração eleita e sacerdócio real? Aqueles que vivem uma vida de compromisso. E Deus, irmãos, está comprometido
com aqueles que se comprometem. Bem, a Bíblia diz, Isaías 26, verso 3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Meus irmãos, eu quero encerrar dizendo que sem compromisso com Deus, não há crescimento. Se o nosso desejo, se o teu desejo é crescer na fé, é crescer na graça, é crescer em Deus, é preciso ter comprometimento. Meus irmãos, é o compromisso que gera crescimento. Compromisso no pouco, meus irmãos, não vai. Deus, irmãos, só multiplica e acrescenta aqueles que são fiéis, e são fiéis no pouco, fidelidade no pouco. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz em Lucas 16, 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Falta de compromisso afeta a comunhão. E Deus, irmãos, alista a sua obra, né? Deus alista na sua obra aqueles que são compromissados. Ele nunca coloca alguém numa posição sem que esta pessoa esteja preparada. Antes de levantar José como governador no Egito, Deus preparou José. José tinha caráter e tinha uma busca íntima de Deus, uma vida com Deus. Isto fez com que José fosse elevado por causa do compromisso primeiro com Deus. E se José não tivesse compromisso com Deus, aonde ele estaria? Morrendo, podre, numa prisão. Como terminaria a vida dele? Nem se falaria da história de José. Por que hoje é falado? Porque ele tinha compromisso com Deus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus te dê crescimento, que venhamos crescer cada dia mais, amém?